E chegamos no nosso quarto encontro. Que alegria, que privilégio estar com vocês aqui de novo, com a Maeli, com a Dai, muito bom. Nádima, tudo bem com você, Nádima? Tudo certinho. E é tão gostoso saber que Deus é um protetor, um provedor. E hoje a gente vai avançar um pouquinho mais nisso, para a gente entender esse amor tão grande de nos dar tanto, né? Então, tá tudo certo, sim. Estamos conhecendo esse Deus de amor. Então, tá bom. Maeli, tudo bem com você? Bom estar com você mais uma semana. Tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Então, tá bom. A Maeli tá sucinta hoje. Dai? Tudo bem. Um tema semana passada especial e o dessa semana parece que mais especial ainda, né? Que é a cereja do bolo. É verdade. Economizando meu tempo, viu? Estou economizando meu tempo. Estão condenando a idade aí, ó. Vamos lá. Vamos orar então, gente. Senhor Deus, gratos somos por mais uma semana poder estarmos juntas para estudar a Tua Palavra, sairmos abençoadas com os Teus propósitos. Então, que o Seu Santo Espírito se faça presente aqui entre nós, em nome de Jesus. Amém. A Maeli, ela pegou e falou assim, ó, na semana passada, não sei quem vai lembrar. Se não lembra, volta lá na gravação da semana passada. Ela falou assim, ela estava começando a contar uma história sobre dízimo, e ela falou, eu também sempre fui ofertante, mas isso a gente conversa depois. E Maeli, o depois chegou. Hoje a gente vai conversar sobre oferta. Oferta para Jesus. Oferta para Jesus? Nádima, como assim? Oferta para Jesus. Já começa, Nádima, falando que história é essa de oferta para Jesus. E já vou te fazer uma pergunta, Nádima, que eu fiquei com dúvida. Você falou na semana passada que a gente precisa dizimar 10% da nossa renda. Oferta também tem um percentual? Me fala aí. Eu queria ler, para que a gente pudesse entender um pouquinho essa questão dessa oferta, o que está em Salmo 116, 12, porque eu acho que ele preenche um pouquinho, ele diz assim, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? Lembra da historinha que eu contei do rico, né, que vai receber a gente? É aquela, o que eu vou fazer para Deus? Ele me dá tantos benefícios. E daí ele diz, guardarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença e de todo o seu povo. O que eu vou dar para o Senhor? O povo de Israel, desde que ele foi formado como um povo, mas antes Abraão já era dizimista e ofertante. Por quê? Essa questão de oferta começou lá com a entrada do pecado. Então, quando entrou o pecado, eles tinham que oferecer cada vez um cordeirinho, que era oferta pelo pecado. Aí eles tinham outros sistemas de ofertas. Tinha a oferta de gratidão, já era conhecido do povo essa ideia do dar para o Senhor. Por quê? Porque Deus precisa de dinheiro, vamos dizer, ou ele precisava do gado, da ovelha? Não. Agora vem meu post-itzinho, acho que vocês vão ver bem aqui. Deus quer que a gente tenha generosidade. E o segundo post-it, vocês viram que eu consegui uns post-itinhos bem legais, né? Ele vem mostrando que não é o dinheiro que importa, é o coração. Então, o que é importante na oferta? É quando eu tenho reconhecimento. Nossa, eu estou sendo tão abençoado. Então, eu vou ofertar como gratidão e desapego. O desapego também é para a questão do dízimo, para tirar o egoísmo, mas na oferta eu estou chegando na compreensão de tudo que Deus me dá e é um reconhecimento da generosidade de Deus para comigo, por isso eu também sou generoso. Tem percentual? Tem, Esther. Deus gosta de números e vírgulas, tá? Então tem um percentual, mas eu que escolho. Olha que sócio top. Ele falou, tudo bem, 10% na nossa sociedade, ok. Agora você está tão agradecido porque eu estou te dando tanto. Escolhe o percentual, mas tem uma vírgulazinha que diz assim, conforme as bênçãos. Se você foi muito abençoado, você oferta mais. Se você, naquele mês, não é que não foi abençoado,
tá? Você teve outras despesas, então você pode até diminuir. Então, esse valor, ele pode variar de um mês para o outro. Eu vou dar um exemplo simples. De maneira geral, eu não adoeço. Difícil eu ficar doente, mas teve um período aí que eu comecei com umas tosses e eu tive que tomar um xarope. Então, naquele mês, não é que eu não tinha sido abençoada por Deus, por tudo, mas eu gastei um extra no xarope. Então, é nessas condições que eu posso falar assim, opa, não é que eu não vou ofertar nada, eu vou ofertar e eu vou com alegria. A motivação tem que ser alegria, mas eu posso variar esse valor. No mês seguinte, não precisei mais do xarope, opa, lá foi. E assim, nós vamos variando um pouquinho. Eu achei interessante um pensamento que diz assim, nossas ofertas vêm de um coração que confia em um Deus pessoal. Se eu conheço esse Deus e sei que ele está me dando tantas coisas, que ele se alegra com a minha generosidade, está na hora de eu poder retribuir. E olha que interessante, Esther, se você começar a ler o Novo Testamento, quando você tem muitos diálogos de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, principalmente esses do Novo Testamento, a cada 6 versos, um fala de dinheiro. Como assim? Gente, o dinheiro é importante para todo mundo. É necessário, é básico. O que a gente não pode? Colocar o coraçãozinho nele e só querer viver em função dele. Por isso que quando Deus fala para a gente trazer a oferta, é para a gente poder tirar essa coisa do quero, quero, sabe aquele passarinho que só fala quero, quero, tirar isso de nós, para a gente conseguir viver bem, viver melhor e poder ajudar as pessoas. Então, respondendo à pergunta, sim, tem um percentual, mas que eu estabeleço, se vai ser 1%, se vai ser 5%, se vai ser 10%, ou mais, conforme as bênçãos que eu for recebendo, mas sempre com gratidão e amor. Não para esnobar, para dizer que eu sou o bonzinho. E daí, eu também vou levar a casa do tesouro. Mas, quando eu ganho um pouco mais, que entram as questões, eu vou voltar no episódio da semana passada, quando tem uma família que todo mês recebe de alguém, porque ele pega do dízimo que devia se dar para a casa do tesouro. Então, essa pessoa, ela está um pouquinho equivocada onde levar. Então, vamos lá. Dízimos, eu levo à casa do tesouro. Ofertas, eu levo à casa do tesouro, porque era onde os filhos de Israel ofertavam. Mas eu também posso ter um terceiro aspecto, que a gente chama de pacto, do que você quiser, para eu ajudar outras pessoas. Então, nós temos que distinguir tudo isso para a gente poder trabalhar. Mas não me esquecer nunca, tem bênçãos. Eu vou fazer chover sobre você bênçãos sem medidas. Isso que faz a diferença quando a gente oferta. Assim, pelo que você está falando, a oferta é algo prático, tem a ver com relacionamento. Sim. E aí, pensando nisso, eu encontrei um texto que eu fiquei maravilhada. Diz assim, ó, nossas ofertas são evidências de nossa disposição de fazer sacrifícios pessoais para Deus. Ofertas pode ser uma experiência profundamente espiritual, uma expressão do fato de que nossa vida está totalmente entregue ao nosso Senhor. Uau! Uau, uau, uau. Aí, a Nadima me falou uma coisa aqui pra gente, que Deus quer o nosso coração. E ela falou muito dessa questão de relacionamento. Você entende que ofertar, dizimar, tem essa parte assim do... Não é algo imposto, é algo que vem do nosso relacionamento com Deus. Por que eu estou te perguntando isso? Porque você falou na semana passada que você não ia muito com Deus, não. Você não frequentava muito a igreja, você não ia muito com a cara de Deus, você não ia na igreja nem para dizimar. Mas se a Nadima está falando que o dízimo e a oferta tem a ver com relacionamento, com obediência, como que é isso? Eu tive uma experiência quando criança. A gente criava galinhas. E eu tinha uma galinha de estimação que ela vivia dentro de casa. Você tem noção do quanto eu trabalhava, né? Para cuidar dessa galinha dentro de casa e deixar tudo limpo. Porque minha mãe deixava eu ter, mas eu tinha que deixar tudo limpo. E essa galinha era tão querida que ela colocava ovo na minha mão. Então, os pintinhos eram meus netos, né? Ela chocava dentro do meu guarda-roupa. Eu amava essa galinha, você não tem noção. E ela, não sei, cara, ela me entendia. E aí, quando deu uma doença geral nas galinhas lá de casa, as minhas demoraram para
a minha, né? E meus pintinhos demoraram para adoecer porque eles ficavam dentro de casa. Mas aí não teve jeito, eles pegaram a doença e estavam prestes a morrer. Um deles estava muito mal e a minha mãe falou assim: minha filha, por que você não faz uma oferta de sacrifício para Deus? Assim, como assim, mãe? Você tem que oferecer algo para Deus que seja um sacrifício para você, mas não seja impossível de você cumprir, porque você precisa cumprir. E também não seja tão fácil que você faça assim, com as mãos nas costas. E tem que ser proporcional à alegria que você vai receber se esse pinto realmente ficar curado. Menina, eu fiquei queimando a minha mente. E isso era um sábado de manhã cedinho. E aí eu, na minha inocência de criança, eu devia ter o quê? Uns 8 anos. Eu falei para Deus: Senhor, é o seguinte, estou indo para a igreja. Meu pintinho está doente. Eu fiz todos os remédios possíveis e imagináveis. Agora só o Senhor pode resolver, porque ele está agonizando que nem os outros. Eu não sei o que te oferecer, eu só tenho a minha mesada da semana. Essa semana eu não vou lanchar, Senhor. Eu vou dar todo de oferta de gratidão. Mas, por favor, cura o meu pintinho até meio-dia. Que era a hora que eu voltava da igreja, né? Passei ansiosa o culto inteiro. Quando eu cheguei em casa, gente, a casa estava toda suja. O pintinho estava ok. E aí a minha mãe falou assim: agora você vai honrar com o compromisso que você fez com Deus. Você vai dar a sua ofertinha. Eu passei a ser uma ofertante regular, sabe? A partir daquele momento. Mas naquela semana eu doei toda a minha mesada. Eu não vou mentir para vocês. Foi hard. Eu acho que foi o primeiro sacrifício que eu fiz. Eu já fiz várias ofertas dessas. Inclusive, o último concurso que eu fiz aqui para a Federal de Roraima, eu também fiz um pacto com Deus, que caso eu conseguisse a vaga, meu primeiro salário, depois de retirar do dízimo, seria todo dele. Só que eu não ia em igreja, né? E aí eu procurei a igrejinha menor que tinha, porque eu não falava no microfone, e esse é outro testemunho. Eu passei de uma forma incrível, e eu louvo a Deus porque ele sempre honra a gente, sabe? Então, a oferta está muito ligada à adoração e gratidão. Então, ela é proporcional à alegria da bênção que eu recebo, sabe? E se a gente pensar que a gente recebeu de graça a vida eterna, a gente não tem valor que pague isso, gente. Não existe. Hoje, a minha oferta ela é regular, proporcional, equivalente ao dízimo. Eu sonho um dia que eu possa dobrar ela ficar maior que o dízimo. Eu digo para Deus: Senhor, o dia que eu conseguir. Mas teve uma experiência que eu vivi, logo que eu me tornei adventista, que eu tive que abandonar meus trabalhos ao sábado. Ai, meu Deus. E eu acho que foi o maior passo de fé que eu dei. Eu tive que abandonar uma renda bem alta. E eu falei para Deus: Senhor, mas eu preciso de pelo menos metade desse valor. Porque eu preciso honrar meus compromissos e eu preciso desse valor. Eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu vou ser fiel. E, gente, meu marido chega em casa e fala para mim assim, ó: amor, eu tenho uma notícia para te dar. Eu abandonei todos os trabalhos do sábado. Você não tem noção. Era uma renda quase equivalente ao meu salário regular, só para trabalhar um dia. E quando ele chegou e perguntando para mim: amor, quanto você quer para ficar em casa aos sábados? Aí ele falou: tanto. Dá para você ficar em casa? Falou um valor X. Aí eu falei: gente, era exato o valor que eu pedi para Deus, sabe? Sabe qual foi o meu pensamento? Vocês me perdoem, mas foi por que eu não pedi mais? Mas, enfim, Deus honrou, mas eu nunca mais tive coragem de usar um centavo desse dinheiro, vocês acreditam? Eu deixei ele como uma caixinha para ajudar, para comprar cestas, para, enfim. Ele virou uma poupança de beneficência, sabe? Hoje ele não me dá mais a mesadinha, mas para vocês terem uma noção, esse dinheiro rendeu tanto que ele está lá ainda. Foram 2 anos de mesadinha. Vocês têm noção? É muita coisa. Eu louvo a Deus por isso, porque ele é mestre em honrar quem ousa dar o passo de fé e ser fiel. E grato, né? Generoso. Eu gosto disso, porque ele é generoso. Quantas experiências fantásticas você... Muito, eu tenho várias, porque isso aqui são só as top, tá assim? Quantas experiências você está compartilhando aqui com a gente. Mas eu tenho 2 perguntas bem capciosas para você. Você falou que você não ia na igreja, que você não ia muito com a de Deus, assim, por um tempo, né? Aqui todo mundo já entendeu que ela sempre foi cristã, evangélica, desde pequena, a mãe sempre ensinou os princípios do dízimo e da oferta, mas teve um momento que ela se afastou. E ainda assim ela dizimava e ofertava. Mas tem um texto em Salmos que fala assim, ó: tragam presentes e celebre, e só depois ajoelhe-se
e o adorem. Pensando nessa sua situação e nesse salmo, Maeli, eu queria que você fosse agora divinamente inspirada pelo Senhor para responder isso. A linha parece que é muito tênue entre o toma lá e dá cá. Eu queria passar num concurso, então eu ofertei. Eu queria que minha galinha tivesse dizimada, então eu fiz um pacto. Como que a gente pode, assim, para deixar para todo mundo que estiver nos assistindo, nos ouvindo, entender a diferença, porque é muito tênue. Perceba uma coisa, em todos os casos que eu fiz pacto com Deus, eu tive que ir à igreja, e eu tive que testemunhar. E foi um parto para mim, não vou mentir para vocês, porque eu escolhi a menor igreja que eu achei, gente, que não precisava de microfone, porque eu não falava em microfone, mas quando é pacto, eu devolvo na igreja. Não vou mentir para vocês, não. Eu tinha que ir. Esse aí eu falava com Deus assim, eu vou. E uma coisa que eu sempre fiz, e é desde criança, tá? Mesmo quando eu não ia em igreja, eu sempre orei. Eu sei que Deus ouve. Eu sempre soube disso. Meu problema não era com Deus. Meu problema era com as pessoas daquela igreja. Entendem? Hoje eu entendo que lugar de pessoas problemáticas é na igreja. Se elas não estiverem lá, se elas estiverem fora de lá, é pior ainda. Você imagina. Se lá, com todos os ensinamentos, a pessoa é difícil, imagina lá fora. Então, o lugar dela é lá mesmo. Hoje eu tenho essa mente, né? Graças a Deus a gente muda. Todas as minhas ofertas eram questão de adoração. Era gratidão mesmo. Não era uma coisa toma lá da cá. É diferente, porque quando eu dou com interesse, acontece... Eu tenho uma parte da minha família que faz esse tipo de oferta e não dá certo. Não dá. A impressão que se tem, assim, é que deu ruim. Eu tenho uma tia, por exemplo, que ela fez um empréstimo. Olha, o dinheiro não era dela. Ela fez um empréstimo para cumprir um pedido lá da igreja dela. Uma oferta de sacrifício lá. Gente, mas o dinheiro não era dela. Entendem? Isso que ela você estava falou... querendo comprar uma bênção. Entendi. Eu falei assim, tia, ela não entendeu. Não é assim, né? Então, é muito legal isso, Maeli, que você falou, porque você falou assim, toda vez que eu oferto, é por muita gratidão. E isso traz a essência do que a gente está trazendo aqui. Na semana passada, a gente falou que a gente devolve o dízimo por obediência. E a gente oferta por gratidão. Então, não tem como ser esse toma lá da cá por conta disso, né, Maeli? Muito lindo isso que você falou. E tem um detalhe sobre o dízimo, não sei, eu deixei de contar lá, eu vou contar aqui agora. Olha só como Deus ele é maravilhoso, né? O pastor ia pegar comigo, na minha sala. Toda vez ele entrava, conversava comigo, orava comigo, eu orava com ele, a gente até cantava. E aí eu entregava um envelopinho para ele, devidamente preenchido. Ele uma vez ousou me fazer um apelo. E ele falou assim para mim, minha filha, Deus não quer o seu dinheiro. Ele é dono de tudo. Esse dinheiro para ele não é nada. Ele tem tudo. Ele quer o seu coração. E naquela época, eu não era tão maleável. Eu falei, pastor, agora o que eu estou disposta a dar é dinheiro. E eu digo que Deus, ele não julga você pelo que você é agora, mas é pelo que você pode se tornar, se voltar para ele de todo o coração, entende? Eu tenho certeza que Deus aceitou aquele meu dia, porque senão ele não teria me abençoado tanto. E a minha mãe orou por mim só 15 anos, né, gente? Eu louvo ele porque ele foi paciente comigo. Aceitou as minhas ofertas, porque elas eram de... Entende? Eram de gratidão. Meu problema não era com ele. Então, eu louvo a Deus por isso. Porque ele olha cada caso, tá? Cada caso, com muito amor e muita paciência também. Coisa mais linda, né? Isso que você estava falando foi emocionante mesmo. E louvamos a Deus por esse Deus. Louvamos ao Senhor por tudo isso. Com base em tudo aí que a Maeli compartilhou com a gente, ele observa nossas intenções, ele observa as nossas ofertas. E eu fico pensando assim, naquela passagem que todo mundo conhece, daquela viúva que tinha algumas moedinhas lá e depositou. Muita gente rica depositando e, como diz hoje, ostentando o que podia ofertar, e Deus recebeu aquela oferta. E quando a gente pensa nisso, vem muito ao encontro do que a Maeli falou. Ele sabe, ele conhece a intenção de cada um.
esse é o nosso Deus. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Dai, e também falasse para a gente sobre essa questão a questão da gente ofertar em grande quantidade, pequena quantidade, as nossas obras em relação à oferta tem a ver com a nossa fé. Alguém já ouviu falar de que Deus ama quem dá com alegria? Pois é. Em resumo, a história da viúva é isso. E falando isso e escutando Maeli, meu zoinho aqui já encheu de lágrimas. Deus ama quem dá com alegria. É muito simples a gente estar na igreja, a salva passar, eu abro minha carteira ali rapidinho, deixa eu pegar um dinheirinho aqui só para ofertar. E eu nem penso sobre essa oferta. Não penso, eu só dei. Dei porque vai que o irmão ali do lado olha assim, nossa, mas ele não está nem ofertando? Então é assim, as ofertas, a maioria das pessoas, elas doam do pote pequeno. E o que é o pote grande? Eu não sou nenhuma especialista financeira aqui. Não sou nenhuma especialista em educação financeira. Mas todos nós já ouvimos falar sobre poupanças, fundos de investimento, CDB e dos grandes investimentos também que as pessoas às vezes fazem aí em ações, terrenos, gado. O pote grande tá ali. Tem uma história lá em Atos 46, 37, de Barnabé. E aí, ali fala um pouquinho sobre Barnabé. Muitas das obras e das atividades de Barnabé, elas foram mencionadas na Bíblia. José é um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés, sabe de quem? Dos apóstolos. Esse é o pote grande. Porque Barnabé pegar o dinheiro que estava ali na sacolinha dele para ofertar, era muito simples. Mas ele vender um grande bem dele para colocar totalmente à disposição do serviço de Deus. Os apóstolos, eles trabalhavam para a pregação do evangelho. E Barnabé vendeu um campo e deu o dinheiro inteiro aos apóstolos. A gente precisa ter muito amor. A Esther gosta de falar que a Nájima é uma eterna romântica, que ela gosta de falar muito do amor. E lá vem aqui o amor de novo, gente. A gente precisa amar para doar do pote grande. E aí estão os nossos investimentos, né? É aí onde estão as ofertas de pote grande. E aí a gente tem uma outra experiência na Bíblia também, falando de ofertas de pote grande, que essa é até muito mais conhecida que a história de Barnabé, que é de Maria. Ela foi lá em um jantar, todos ali, aos pés de Jesus, e Maria, nada mais, nada menos, derramou ali um frasco de uma fragrância incrível aos pés de Cristo. E todos ao redor ficaram indignados, mas esse dinheiro todo poderia estar sendo usado na obra e ela fica desperdiçando aos pés de Cristo, porque a Bíblia diz que essa dádiva de Maria valia 300 denários. E a gente trazendo para os nossos dias de hoje, 300 denários seria aí o salário de um ano inteiro. Vocês já colocaram na ponta do lápis o salário de vocês de um ano inteiro? Para você depositar aos pés de Jesus? Foi exatamente isso que Maria fez. Esse era o pote grande dela. Não era o pote pequeno, era o pote grande. É ofertar o nosso coração aos pés de Jesus. Foi isso que Maria fez. E aí, a gente já linkando com o que a Esther me pediu aqui sobre a fé sem obras, né? Tem um trecho que diz que pessoas generosas e consagradas que devolvem a Deus, ou a palavra devolver de novo, que a gente já falou na semana passada, que devolvem a Deus o que lhe pertence, como ele requer, serão recompensadas segundo as suas obras. E aí, a fé sem obras, ela é morta. E sem uma fé viva, se ela é morta, não pode ser viva. E sem uma fé viva, é simplesmente impossível a gente agradar a Deus. Então, voltando lá no começo da lição, não existe uma porcentagem fechada, cravada ali, escrita na pedra que eu tenho que dar de ofertas. Mas eu tenho que amar para ofertar. E a minha fé sem obras, ela não vale nada. E por fim, um último trecho diz o seguinte: se pusermos em prática a nossa fé, Deus não se esquecerá de nós. Ele já não se esquece de nós, nem um dia, nem um segundo. Ele observa cada ato de amor e abnegação. Olha o amor aí de novo. E ele nos dará oportunidades de mostrar nossa fé por meio das nossas obras. Vê se não é lindo o amor e o cuidado que Deus tem por nós. Ele está disposto a nos abençoar assim, como foi o texto da semana passada, 10 vezes mais.
muito mais, 1 milhão de vezes mais. Mas a gente tem que amar e tem que ser um amor verdadeiro. Não é simplesmente ofertar por ofertar, é orar por essa oferta, pensar nessa oferta, dedicar essa oferta e colocar aos pés de Jesus. Eu acho que a oferta, é como eu disse no começo, é só a cerejinha do bolo do que a gente já estudou na semana passada sobre os dízimos. Muito lindo o que você falou, e aí eu fiquei pensando num texto que tem aqui na nosso guia de estudo. Amar a Deus, mas amar ao próximo é adoração. Amar a Deus é através da oração. Amar ao próximo é ato de bondade. Essa continha, oração mais ato de bondade, é igual bênçãos de Deus. O primeiro, que é a oração, o primeiro é revelado na oração, e o segundo, que é a caridade, é através das ofertas. Seu coração acompanha sua oferta. O valor é avaliado não pela importância da moeda, mas pelo amor de Deus e o interesse por sua obra. Não apenas nossas orações são ouvidas no céu, mas o motivo das dádivas também é observado. Gente, que bate-papo gostoso. Não tem como não falar que isso é amor. É amor a Deus, é amor ao próximo. E quem é beneficiado com isso somos nós. Dai, você que falou tão lindamente aí essa parte de amor, encerra pra gente com uma oração bem amorosa ao Senhor, a nós. Que nós possamos dar sempre com amor e com alegria aos pés do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, quanto amor o Senhor demonstra por nós, todos os dias, em todos os momentos. E que possamos ser fiéis. Que quando o Senhor voltar, o Senhor possa olhar para nós como os seus servos fiéis, em que amamos, em que abençoamos outras pessoas, mas que, acima de tudo, nós fomos fiéis no teu serviço e na tua obra. Senhor, cuida de cada um aqui, cada um que está assistindo esse estudo, que nós possamos ser ricamente abençoados pelo teu amor, pelo teu poder e pela tua misericórdia que se renova a cada manhã nas nossas vidas, Senhor. Que possamos ter um coração fiel, acima de tudo, honesto e disposto a te servir. São essas bênçãos que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com vocês. A semana que vem, Nádima de Deus, a gente vai aprender a lidar com as dívidas. Mas, gente, olha, eu vou confessar para vocês. O tema da semana que vem é meu tema preferido. Olha, como dizem a molecada aí, é vixe atrás de eita. Muito, muito bom. Nos encontramos a semana que vem. Um beijo a todos. Compartilhem esse vídeo para que muitas pessoas conheçam também essa verdade. Um beijo, tchau, tchau. Passado, vê na cruz.